Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Maria Modesto Cravo, que mais uma vez, como eu sempre digo, ao final de mais um dia maravilhoso, onde nós recebemos mais uma vez a bênção da chuva, dando-nos mais um entardecer, onde nós possamos refletir sobre a vida e também, por que não, sobre a morte. Quando é que nós pensamos sobre a morte? Antes de nós iniciarmos a nossa conversa, não vai ser uma palestra, nós vamos fazer aqui para vocês uma pequena aulinha, como a gente tem hábito de fazer no ESD ou nos cursos André Luiz. Nós queríamos apresentar a todos esse espírito nascido em 1º de maio de 1880, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, e desencarnado em 1º de novembro de 1918. Então, hoje ele está fazendo aniversário. Nós, espíritas, falamos da data do desencarne e também da data do nascimento, claro, 1º de maio de 1880, a 1º de novembro de 1918, 38 anos de dedicação integral ao próximo. Aqueles que quiserem conhecer mais sobre Eurípides Barçanufo, o fundador do primeiro colégio espírita no Brasil, o Colégio Allan Kardec, convertido à doutrina espírita pelo livro Depois da Morte de Leon Denis, é maravilhosa a biografia, a vida, os atos desse espírito de altíssima envergadura. De altíssima envergadura. Tanto é que ele tinha todas as mediunidades que nós conhecemos também. Inclusive de bicorporação. Então vale a pena. Conheçam Eurípides Barçanufo, eu tenho um carinho muito especial. Nós já estivemos visitando o Sacramento, vale a pena. Desde aquele período é feito todos os dias, às 9 horas da manhã, o culto do Evangelho no lar, sem falhar um só dia. Então, quando a gente chega, qualquer dia da semana, nós temos essa primeira bênção de chegar em Sacramento e conhecer a vida desse apóstolo da caridade, o apóstolo do amor. E, claro, nós, aproveitando essa data, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre uma data que nós também muitas vezes já comemoramos, continuamos a comemorar, que é o Dia de Finados. Que é esse dia tão especial quando muitos de nós voltamos os nossos pensamentos para os entes queridos que já partiram à pátria espiritual. Por isso ele coloca aqui Dia de Finados, o Dia dos Mortos. Será? Será que realmente é o Dia dos Mortos? Então nós vamos ver nessa pequena aula, em que é uma data muito especial, sim. Mas como o Natal, nós também podemos tornar essa data todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque nós vamos recordar, sim, das pessoas queridas que já partiram, que faziam parte do nosso cotidiano, faziam parte, de toda a nossa experiência, crescimento. Muitos já ainda têm os pais, têm as mães, mas muitos já desencarnaram, já se encontram na pátria espiritual, e aí ele fala dos encontros e das despedidas. Então nós vamos imaginar a morte da seguinte forma, num primeiro momento. Vamos imaginar um veleiro. Nós, à beira-mar, observamos a partida desse veleiro, certo? E nós ficamos observando a sua partida até o momento em que nós não conseguimos mais enxergá-lo no horizonte.
E o que acontece conosco nesse instante? Né? Vem sim uma dor no coração, porque nós sabemos que naquele veleiro partiu muito, né, das nossas emoções. Partiram coisas que nós carregamos naquele veleiro, né, e agora sumiu no horizonte. E nós temos a sensação que nunca mais iremos encontrar, porque ele vai enfrentar o mar bravio também. E segue a sua viagem. Muito bem, fica em nós o quê? A saudade. Ok. Mas nós temos que imaginar também que esse veleiro vai ao encontro de alguém. Alguém também está aguardando esse veleiro lá na outra margem do oceano. Então a partida, né, muitas vezes dolorida, muitas vezes cheia de saudade, né, ela também nos conforta, porque nós sabemos agora que do outro lado, na outra margem do oceano, tem alguém a esperar. E é bem o que diz, né, toda a nossa lição de hoje, né, e uma das colocações mais belas de Jesus também é essa: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Ora, aqui nós podemos ter duas situações, dois entendimentos. Deixa os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Muito bem. Pode ser, né, um parente, um amigo, né, uma pessoa bem próxima da família. Esse é enterrar os nossos mortos, e nós devemos fazer, com toda certeza. Mas esse deixar os mortos, o cuidado de enterrar os seus mortos, na visão de Jesus, na visão que a doutrina espírita agora nos mostra, é justamente nós deixarmos os mortos do mundo espiritualmente e vamos pregar o evangelho do reino. Porque não é só porque morreu fisicamente, né, que é a morte, vamos dizer assim, a morte real, a morte verdadeira. Não. Nós temos muitos milhões de mortos-vivos ainda junto de nós. Muitos e muitos. Então é esse que Jesus fala: deixai os mortos, enterrarem os seus mortos. Mas nós devemos seguir. Nós devemos seguir. E ele continua, né? Para o mundo, mortos são os que despiram a carne. Para o mundo. Para Jesus, são os que vivem nela imersos, alheios à espiritualidade. Esses são os mortos que Jesus quer colocar nesse instante. Esses são os verdadeiros mortos. Por quê? Porque as oportunidades, elas nos chegam todos os dias, né? Todos os instantes. E nós deixamos passar com toda certeza. Muitas vezes aproveitamos, muitas vezes não aproveitamos. E por isso ainda nós nos encontramos na atual conjuntura de evolução. E acontece o seguinte: nós estamos num tal momento tão importante, muito importante, que é esse momento da grande transição do nosso planeta para o mundo de regeneração, que nós realmente precisamos estar atentos, né, a esse descobrimento das nossas potências espirituais. Dessas potências que estão aqui dentro de nós, latentes em todos, sem nenhuma exceção. Sem nenhuma exceção. Tanto que, quando a coisa realmente aperta para o nosso lado, nós recorremos a quem? Principalmente, recorremos a diversos, né, amigos, companheiros, esposa, esposo e assim por diante. Mas, principalmente, nós nos lembramos de quem? De Deus, de Deus.
E por que só nesse instante? Por que nós não nos lembrarmos, né? Como uma palestra que nós assistimos essa semana da Heloísa Pires, Heloísa Pires. Isso mesmo, filha de Herculano Pires, José Herculano Pires. Ela nos fala justamente desse nosso despertamento, para que agora nós possamos colocar tudo, né? Essa força poderosa que nós desconhecemos, mas que existe em nós, em ajudar-nos e ajudarmos o nosso próximo. Então, aqui é desse livro Vinícius, né, nas pegadas do mestre, ele diz assim: é a morte que faz o homem pensar na vida. É verdade. Por isso que nós deveríamos pensar todos os dias na morte. Esse momento de transição, pelo qual nós já passamos centenas e centenas de vezes, e nós não nos lembramos. Nós não nos lembramos, mas nós já passamos por muitas mortes. Por muitas. Todos os dias nós quase que morremos quando nós vamos dormir. Mas não é esse o caso. Deus não encartou, não colocou a morte no programa da criação. De jeito nenhum. Deus é amor. Deus é vida. Por que ele iria colocar a morte no seu programa de criação? Para destruir, como ele diz ali, toda essa criação? De forma nenhuma. Tanto é que uma das grandes leis divinas, uma das grandes leis naturais, é a lei de destruição. Está aqui no livro dos Espíritos. Tudo tem que morrer para renascer de novo. Haja visto a nossa natureza. Haja visto. Então ele continua, visando a destruir essa mesma, fruto do seu amor. Seu propósito é fazer que a vida evolva de estágio em estágio, tornando-se cada vez mais intensa, mais estável, até culminar na eternidade, triunfando da morte definitivamente. Porque chegará um dia que nós vamos vencer a morte. Nós vamos vencer a morte. E quando será esse dia? O meu dia eu já sei, está marcadinho. Inclusive quem falou foi Eurípides, para mim. Se eu soubesse. Claro que não. Esse dia será o dia que nós não precisarmos mais reencarnar. Pronto. Aí nós estaremos, naquele estágio em espíritos puros, onde nós pensamos e chegamos. Nós só pensamos e lá nós nos encontramos. Não importa a distância que existe nas galáxias, no universo todo. É pensar e estar. Como nós fazemos hoje, através da oração. Quando nós pensamos, quando nós oramos, lá nós nos encontramos. Por isso que fala, o nosso pensamento nos leva onde coloca o nosso coração. Então, aí tem uma pequena explicação de como iniciou todo o dia de finados, teve origem na antiga Gália. Não vou entrar em detalhes. Era no dia 1º de novembro que eles celebravam a festa dos espíritos. E aí, eles acreditavam que os bosques, os pântanos, eram povoados por espíritos errantes. Então, antes disso, já havia essa ideia, de enterrarem os seus mortos. Então, em todo o processo nosso de evolução física e espiritual, todos esses processos eles estão sendo aprimorados. Não deixa de haver um aprimoramento em todos os sentidos, até no momento da nossa morte. Amém. Quando se pensava em quando se pensava em cremação, claro, povos antigos usavam essas técnicas. Tanto é que até hoje se encontram, múmias, de faraós, de reis que desencarnaram, que morreram e foram preservados através dessa técnica. Mas era assim que eles pensavam e era assim que eles agiam. Aí, foi no ano de 998 que o Dia de Finados começou a ser comemorado nos mosteiros beneditinos.
na França, e se tornou oficial no ano de 1915 por Bento XV. Então foi quando se tornou oficial o dia de finados. Né? Eu me lembro quando eu era garoto que esse dia também era feriado. Não era só o dia 2, o dia 1º, o dia 2. Né? Tinham tantos feriados. Jesus, ainda tem. E aí, também ele vai falando aos pouquinhos. A história, porém, registra que o culto aos mortos é uma prática das mais antigas, é anterior a esse tempo. Tá? E presente em quase todas as religiões, esteve inicialmente ligada aos cultos agrários e de fertilidade, quando acreditava-se que, como as sementes, os mortos eram sepultados com vistas à ressurreição, o retorno à vida que deveria surgir de algo oculto e misterioso. Talvez seja assim, plantou-se uma semente, percebeu-se que aquela semente nascia, e ali crescia uma boa árvore, frutificava. Então essa ligação também foi inserindo, incutindo nas pessoas essa ideia de enterrar os seus mortos. Retrocedendo no tempo, encontra-se no Ocidente o registro de que a filosofia dos druidas na Gália Antiga, ou druidas, como queiram, deu origem às escolas espiritualistas, pois também cultuava o sentido da infinitude da vida. E quando nós falamos de druidas, dos monges druidas, de quem que nós nos lembramos agora? Kardec, pessoal. 10, hein, gente? 10. Anota aí, Carla. Nota para esse pessoal todo aí, 10. Allan Kardec. Ele foi um desses monges druidas, né? Então vejam só, lembramos aqui mais uma vez toda uma preparação também desse espírito, no caso, aí nesse tempo, Allan Kardec já se preparando para as suas grandiosas missões no futuro. 800 anos antes de Cristo. E viveu essa colônia, em que eles também cultuavam o sentido da infinitude da vida. 800 anos antes de Cristo, nós vamos encontrar os druidas. Além do mais, a raça gaulesa tinha conhecimento dos mistérios do nascimento e da morte. Os gauleses reverenciavam em festa os espíritos, não nos cemitérios, mas sim em cada habitação onde evocavam as almas dos defuntos. Então vejam só. Então vem caminhando todo esse processo, vem seguindo, chegando até hoje com tudo aquilo que nós já conhecemos, o culto à morte. Morte mesmo? E aí, os tempos modernos nos apresentam a rememoração dos mortos segundo o resultado dessa miscigenação cultural, filosófica e religiosa, que se deu pelos caminhos da história, cada um fazendo ao seu modo e segundo as suas verdades, por mais relativas que estas sejam. Mas principalmente há algo que está incutido em nós com relação à morte, que é o medo. O medo. Aí entra, sim, a questão religiosa. Claro que entra. Mas a gente vê que cada um age de uma forma, cultua de uma forma, de um modo. O japonês, principalmente, aquele que tem a sua cultura ainda lá alicerçada, ele, quando nasce, ele chora. E quando morre, ele fica feliz. Feliz no seguinte sentido, gente? Porque ele sabe que realmente, essa nossa vida, como Jesus vai nos dizer, é uma vida passageira. Essa não é a nossa verdadeira vida. Esse corpo é perecível. Ele vai morrer com toda certeza. Essa é a única fatalidade que nós temos hoje. Todos nós vamos desencarnar. Todos nós vamos deixar essa roupagem. Mas, na verdade, o espírito segue em frente. E aí, mande notícias no mundo de lá, diz quem fica. Milton Nascimento, mande notícia do lado de lá.
eu já contei a historinha aqui, se vocês quiserem eu repito, né? Dos dois compadres que combinaram, né? Quando o primeiro morresse, fosse para o céu, ou para onde ele fosse. Eles adoravam o futebol, né? E aí combinaram o seguinte: o que fosse primeiro, o que morresse primeiro, né? Voltaria para dizer se tinha futebol lá no céu. E foi assim combinado, né? Notícias. Quando o primeiro desencarnou, logo ele voltou. Falei: ei, compadre, tem duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Né? Não, fala a boa primeiro. Compadre, tem futebol aqui sim. E é bom demais, hein? Os campos aqui são uma beleza. Né? Eu falei assim: e qual é a ruim? Você está convocado para o próximo jogo. Né? Então, essa que é a questão. Então, será que é melhor, né, a gente não pedir para mandar notícia? Ele estava convocado, e agora? Né? Eu não faço isso, não. Eu ainda tenho muito medo da morte. Não deveria estar falando, né? Mas eu, hein? Tá? Então, é assim. Religiões se calam e também a ciência sobre esse instante supremo. É a verdade, né? Ainda se mantém, né? Aquela situação, medo, pelo medo. Não pode ser mais assim. Nós sabemos que não pode, né? Nós temos que entender, né, que o desconhecimento das leis que regem as relações do espírito isso aí é desconhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria. Quando nós fazemos o estudo aqui do ESD, nós estudamos muito a respeito, né, dessas relações de espírito e matéria. Muito. Então nós já compreendemos melhor. Poxa, gente, é a mesma coisa agora, daqui a pouco eu vou chegar, Pedro, vou chegar e vou trocar a vestimenta. Agora para dezembro tem festividades, tem casamentos e tudo mais. É tão bom, né, eu chegar em casa, abrir o meu guarda-roupa, escolher uma roupa nova e ir para a festa. Não é? Não é bom isso? Claro que é. Então vai chegar um instante em que eu também vou deixar essa vestimenta já amarrotada, né, envelhecida, para trocar por uma roupagem nova e iniciar todo o processo. Mas aí eu vou trocar essa vestimenta e vou para as festas da espiritualidade, quem sabe. Né? Aí vai depender de nós aqui nesse instante. E aí o espiritismo, né, é o traço de união entre as duas, entre o espírito e matéria. Ele veio a dizer-nos como se opera essa transição. Como se opera? Como se opera o nascimento? Quem lê o livro Missionários da Luz é perfeito para ver esse entendimento no processo de reencarnação do espírito. E esse mesmo livro, também outros livros da coleção André Luiz, também o Livro dos Espíritos, também outras obras mais, nos contam também o momento da nossa passagem, do nosso desenlace. Gente, não é tão ruim assim, não. Não é. Podem ter certeza. Só tem uma condição. É nós nos prepararmos. Essa que é a condição. É nós nos prepararmos para esse momento. E nós podemos nos preparar, sim. Como o veleiro que partiu, né? Nós também partiremos. E nós também teremos alguém a nos esperar com toda aquela bagagem do outro lado, na outra margem. Porque o curso do rio que nós seguimos, né? Ele tem as duas margens. Então, em um determinado momento, nós temos que ancorar aqui ou ancorar acolá. É assim que funciona. Então, vamos. Aí, detalhezinho, né, para a gente entender rapidamente. Tá? A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que une o corpo. Esse laço fluídico, ele se formou exatamente no momento em que nós nascemos. No momento da concepção, iniciou a ligação desse laço fluídico, que é o laço que está aqui conosco.
Quando nós dormimos, que nós morremos também, o que acontece? Eu saio em espírito, né? Na sintonia em que eu me encontrar, eu vou, boa ou ruim, e eu estarei ligado por um cordão prateado, por esse laço fluídico que faz parte do meu perispírito. E esse laço, ele só vai se romper no exato momento em que eu, espírito, me desvincular do corpo físico. Imediatamente, quando houver esse rompimento, normalmente ele acontece aqui na fossa romboidal, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, nós precisamos das equipes espirituais para nos ajudar. Espíritos de mais envergadura fazem esse desligamento naturalmente, não precisam de ajuda, então é o preparar-se para a morte. Tá? E aí, esse laço, ele se rompe. Imediatamente, o meu corpo começa a se decompor. E aí nós vamos entender também uma outra situação. Mas o meu corpo morreu. Ele se decompõe, vai se transformar em quê? Matéria orgânica. Vai voltar para onde? Para a Mãe Terra. E vai reiniciar todo o seu processo. E vamos reiniciar, porque o nosso corpo perispiritual, ele é formado do quê? Do ambiente que nos cerca. Do nosso planeta. Se fosse um outro planeta mais evoluído, as condições mais evoluídas. Se fosse um planeta mais primitivo, como foi o nosso planeta na época do Homem da Pedra, como era o corpo do Homem da Pedra? A gente tem as figuras, né? Como que era? Simplesmente aterrorizantes, brutos. Não é? Então, olha só, todo um progresso, gente, todo um progresso. E nós chegamos de lá, estamos aqui hoje belos e formosos, sentados aqui no Maria Modesto Cravo, né? Já com uma roupagem diferente, com uma roupagem mais moderna. Como as lojas se preocupam, né, em preparar para nós outros, principalmente para as mulheres, roupas cada vez mais bonitas. Mas também para os esportistas, roupas mais práticas, né, para a prática do seu esporte e aí por diante. O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de maneira que a separação só é completa e absoluta quando não mais resta um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. Por que isso acontece? Porque no momento em que nós reencarnamos, quando houve a concepção, certo? Começou essa ligação de célula a célula ao corpo perispiritual nosso para a nossa reencarnação. Então, todo esse processo, né, dessa união da célula, vamos dizer assim, espiritual, a célula do corpo físico que vai se formando, ele vai se completar absoluto em torno aí dos seus 6 e 7 anos. Né? Após o nascimento, ainda não se completou toda essa união, porque os órgãos ainda estão em desenvolvimento e assim por diante. Então, toda essa ligação. É muito, muito bonito e muito interessante nós estudarmos o livro, o capítulo Reencarnação do livro Missionários da Luz, que ele nos explica todos os detalhes. E aí, ele mostra também essa figura, né, a ajuda espiritual. A sensação dolorosa da alma, por ocasião da morte, está na razão direta da soma dos pontos de contato existente entre o corpo e o perispírito. E, por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Isso significa o quê? Que esse preparar para a nossa morte é justamente nós começarmos já essa desvinculação, esse desapego, trabalhar o desapego, né? Porque tudo aquilo com o qual nós nos agarramos com todas as nossas forças, com todas as nossas energias, e nós não queremos largar, é um problema. E na hora da nossa morte é um problema ainda maior, ainda maior.
certo? E não só com relação ao corpo, mas também com relação aos nossos familiares que irão ficar. Por isso que toda essa preparação, vamos olhar o sentido material. Claro, também, não tenha dúvida. Deixar tudo pronto, questão de herança, uma série de coisas. Deixarmos tudo organizado, porque isso também cria problema para nós. Cria também essa vinculação. Agora, quando nós falamos então em sensualidade, quando nós falamos o apego excessivo ao corpo, né? Excessivo. Então, esse rompimento, ele é muito, muito mais complicado. Chega ao ponto de o espírito, mesmo feito velório, o sepultamento, ele fica ligado ao corpo físico. De tal forma que ele só vai conseguir se desvincular ali quando ele vê o quadro aterrorizante dos vermes comendo o seu corpo. É a realidade. Então essa desvinculação, esse desprendimento é muito importante para que a gente caminhe mais e melhor. Tanto maior é o sofrimento, olha lá, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza desse desprendimento está na razão do adiantamento moral do espírito. Adiantamento moral. Opa, desculpe. Voltemos aqui um instantinho. Então, está na razão do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é como um sono ligeiro, isento de agonia e cujo despertar é suavíssimo. Tem espíritos que acontecem dessa forma. Quando nós dormimos, e nós ainda estamos ligados, muitas vezes nós acordamos assustados, não é? Esse é o espírito que voltou de uma forma rápida e brusca, né? Mas nós estamos ainda ligados. Aqueles processos de quase morte, não houve esse rompimento do cordão fluídico. Não houve esse rompimento. Então ele só vai haver a morte realmente quando houver esse rompimento. Por isso que a questão da eutanásia, uma série de questões que é colocada ali, nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. Às vezes a pessoa fica em coma durante anos, às vezes décadas. E nós temos o direito de ir lá e... Oi? Iluminado. Viu? Ok? Por exemplo, o Eurípides Barçanufo, ele sabia o dia e a hora que ele ia desencarnar. Ele sabia. Ele já sabia. No dia 1º de novembro. Mas como terá certeza da vida futura, do mundo de lá? O Evangelho nos diz, Jesus diz o seguinte, Pilatos pergunta, és o rei dos judeus? Jesus, meu reino não é desse mundo. Verdade. Jesus, a vida corpórea, a vida na matéria tem a sua importância no que diz respeito à educação do espírito, no preparo para a vida no mundo espiritual, que é a nossa origem, que é o nosso destino. Por isso, amanhã, por exemplo, muitos visitarão os túmulos. Allan Kardec fala nas questões, da questão 320 e a questão 329, ele trata desses assuntos. Podemos, sim, claro, por que não? Mas vamos lá com a nossa saudade, que é natural, que é normal, e vamos fazer as nossas orações. É preciso que eu vá ao cemitério? Não, não há necessidade. Mas se a pessoa quiser ir, claro, não tem problema nenhum. Os espíritos, o espírito que estará ligado a mim, só será aquele que eu chamar. Eu posso chamá-lo no momento da minha prece, amanhã, ou hoje, ou depois da manhã, a hora que eu quiser, na minha casa, onde eu estiver fazendo a minha oração. E ele vai me atender. Muitos deles, muitos dos nossos que partiram, meu pai e minha mãe, talvez estejam aqui comigo, como anjo da guarda, dos filhos, dos netos,
Esses são os nossos anjos guardiões. Esses estão conosco, continuarão conosco. Não vamos ficar tristes. Nós vamos encontrar o veleiro do outro lado, né? Então, gente, essa veste é justamente para... Oh, desculpe, estou apertando todos os botões que eu não devo. Então aqui, ó, aí eu falei do veleiro, nós vamos finalizando. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Todos os dias. Uns partem, outros chegam. Aqueles que partem, que vão ficar um tempo fora, ali ficam os parentes chorosos, né? E aqueles que chegam, nossa, que felicidade. É assim. Por que se preocupar? Vamos pegar o trem? Vamos. É assim, chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. É o mesmo. E melhor. Sabedores disso tudo e a gente se preparando, é uma felicidade imensa. A espiritualidade, quando nós chegamos e que vencemos algumas das nossas etapas, elas fazem festa para conosco, com a nossa chegada. Tá? E aí, a hora do encontro é também a hora da despedida. Todos os momentos que passam podem ser considerados adeuses. Por quê? Esses 30, 40 minutos que nós estamos aqui, que se passaram, né, eles significam o quê? Que nós estamos 30, 40 minutos mais próximo do nosso desencarne. Ou alguém não pensou nisso? Mas nós queremos que chegue o final de semana logo, feriado e tal, etc. Ótimo, excelente, tudo bem, né? Mas nós temos que pensar também que nós estamos mais próximos lá da passagem. Ora, mas é natural, é claro que é assim. O que importa é nós aproveitarmos o máximo o presente momento. Não, os 45 minutos, os 30, 45 minutos que nós estamos aqui aprendendo, né, eles são valiosos nesse momento nosso da passagem. Com certeza é. Porque isso tudo que nós aprendemos aqui, acolá, nós vamos levar. Agora esse notebook aqui, velho já, né, tudo vai ficar. Tudo ficará. Então, aí ele coloca, né, a imagem da borboleta e de quem? Da lagarta. É a natureza nos mostrando exatamente como é o processo. Olha só, a lagarta, quando nós olhamos uma lagarta, o que acontece? Tem uma querida amiga nossa aqui, que outro dia ela encontrou uma lagartinha ali, ó. Jesus, ela quase foi embora, ela tem horror, ela já falou a respeito disso. Né? Ela deve estar por aí. Né? Então, mas nós realmente, aquela coisa, né, muitas lagartas, é feia, asquerosa e tudo mais, mas no que ela se torna? Na borboleta. Na borboleta. E aí, Leon Denis, nessa linda mensagem, ele nos diz: digamos adeus às teorias que fazem da morte a porta do nada, ou o prelúdio de castigos intermináveis. Deus não castiga absolutamente ninguém. A Heloísa Pires, né, Johnny, ela nos deu uma lição nesse sentido, gente. Nós temos que entender que Deus é simplesmente amor. Amor. O castigo, quem se impõe, somos nós mesmos. Por quê? Porque nós não respeitamos as leis divinas, mas não é Deus. Da mesma forma que nós não respeitamos as leis dos homens, nós também seremos punidos. Principalmente agora que as multas de trânsito, hein, gente? Cuidado lá. Tá? Eu adorei. Com relação aos 2 filhos que eu tenho lá em casa, que ainda são novatos na direção, eu enfatizei muito, ó, R$3.000 se beber e dirigir, além de perder a carteira. Ótimo, excelente, meu ponto de vista. É assim que vai se modificando as coisas, é assim que vai acontecendo as coisas.
até o momento em que nós não vamos precisar dessa lei, porque nós vamos respeitá-la. Respeitar o nosso próximo. Não mais há negrejante trevas, obrigado, né? Porém sim luz deslumbrante que surge dos túmulos. Já vistes a borboleta de asas multicolores despir a informe crisálida, esse invólucro repugnante, no qual como lagarta se arrastava pelo solo? Já vistes solta, livre, voejar ao calor do sol no meio do perfume das flores? Não há imagem mais fiel para o fenômeno da morte. O homem também está numa crisálida que a morte decompõe. Gente, nós somos luz. Nós somos luz. Nós apenas estamos vestindo esse corpo, né, que nos tolhe muitas vezes a liberdade de agir e de pensar. Mas quando nós deixarmos com as nossas conquistas espirituais, nós nos tornaremos exatamente essa borboleta. Livres. Livres para voar. Para onde nós quisermos. Para onde o nosso pensamento nos levar. Veja que beleza é a morte. Veja que beleza é essa troca, né, de vestimenta para que nós possamos nos aprimorar. O recurso maior que Deus nos ofereceu foi essa ferramenta, esse recurso. Aproveitemo-lo, cuidemos dele e seguimos em frente, para cima e para o alto, para a frente e para o alto. É o que Jesus nos diz, né? E aí tem essa linda imagem. E tem também uma outra imagem que eu quero deixar para vocês, que é o meu caso específico, em conversa com Eurípides, que nós tivemos ainda ontem à noite, no preparo da lição. Ele me mostrou essa imagem, que é o que vai acontecer comigo quando nós chegarmos lá. A minha cara na erraticidade e ler o próximo plano reencarnatório. É bem isso daí. Assustadíssimo. Mas não precisa ser assim. Temos que ser. Vamos fazer como os dois compadres, vamos combinar tudo direitinho e vamos seguir. Não combina nada. Gente, um abraço carinhoso. Não. E que Deus nos abençoe. Vocês me aplaudiram, agora eu não vou receber mais o meu mérito lá no céu. Porque eu já recebi aqui de vocês, gente.